Tempo agora para a análise do comentador de desporto Rui Malheiro. Boa tarde, Rui. Já vamos falar da jornada deste fim de semana, mas para já, que comentário fazes à saída de Carlos Queiroz? João, como tínhamos falado a semana passada, era o único desfecho possível. É pena que tenha sido só agora que esta situação tenha ficado resolvida. Creio que esta situação podia ter ficado resolvida já após o Mundial e poupávamos estes 2 meses e meio que acabaram por abalar bastante as estruturas. Quer dizer, a questão, o Carlos Queiroz saiu com uma imagem ainda muito mais desgastada e nós partimos já para o europeu, para a qualificação para o europeu, com 5 pontos perdidos. Ninguém fica bem nesta fotografia, Rui? Não, ninguém fica bem. Foi uma situação que se arrastou demasiado e que poderia, como eu disse há pouco, ficar resolvida em tempo útil. Adiaram-se as decisões e acabou por toda a gente sair mal deste filme, não é verdade? Agora fala-se do nome de Paulo Bento, Humberto Coelho também é falado. Qual será a melhor opção para suceder a Queiroz? Aquilo que é mais importante neste momento, creio, é definir rapidamente essa situação, já que temos jogos agora em outubro, 2 jogos muito importantes, um jogo com a Dinamarca dia 8 e depois a deslocação à Islândia dia 12, e temos que resolver rapidamente esta situação. Creio que um português, se calhar, é a opção mais viável nesta altura, já que há muito pouco tempo e é preciso alguém que conheça as estruturas, conheça os jogadores e resolver rapidamente esta situação. Creio é que, se calhar, não é só um selecionador nacional que nós precisamos, mas também, se calhar, um diretor técnico que cuide também de todas as seleções e que sejam 2 personagens diferentes. Rui, vamos agora virar a página e falar um pouco da próxima jornada do Campeonato Nacional. Hoje à noite, em Guimarães, o Benfica entra em campo. Que perspectiva fazes deste jogo Guimarães-Benfica? Um jogo complicado para os encarnados. Sem dúvida, é um jogo muito importante para o Benfica, já que o Benfica não pode perder pontos. O Vitória de Guimarães teve um bom início de época, com 1 vitória e 2 empates, portanto ainda não perdeu até agora. E surge neste jogo com a possibilidade de conseguir aproximar-se da liderança. O Benfica não tem hipótese de perder pontos, já que nesta altura já soma 2 derrotas em 3 jogos e este jogo assume, como é óbvio, vital importância para o resto do campeonato. Fábio Coentrão aparentemente vai jogar, é uma excelente notícia para Jesus. Sem dúvida, pelas informações que chegaram, o Fábio Coentrão e o Rubén Amorim estão recuperados. O Rubén Amorim não é provável que jogue de início, mas o Fábio Coentrão, como é óbvio, é uma peça nuclear deste Benfica. Amanhã, Rui, desculpa, amanhã entram em campo também Braga e Porto, no Estádio do Dragão. Como perspectivas este jogo? Um jogo em que tudo pode acontecer. 2 equipas em grande forma. Sem dúvida, é um jogo em que tudo pode acontecer. O Braga começou muito bem a época e a eliminatória sobre o Celtic e sobre o Sevilha ainda está bem viva. Em termos de campeonato, já somou um empate, tem 7 pontos, o Porto tem 9, soma por vitórias todos os jogos realizados. É um jogo historicamente complicado para o Braga, já que em 54 jogos só pontuou 10 vezes no Dragão, mas no Dragão e no Estádio das Antas, e sem dúvida que o Braga joga bastante aqui. O Porto tem uma situação bastante interessante, que é, joga já depois do Benfica, sabendo o resultado, e em caso de vitória, pelo menos o Benfica fica a 6 pontos, e sobre o Braga queria já um posto pontual de 5 pontos. Antes, às 7h15 da noite, joga-se em Alvalade o Sporting Olhanense. O Sporting tem a obrigação de garantir os 3 pontos neste jogo. Sem dúvida, é um jogo que o Sporting tem fortes hipóteses de vencer, mas pela frente tem uma equipa, o Olhanense, que também começou muito bem a época, com um início de época semelhante ao de Vitória de Guimarães, 1 vitória e 2 empates. O Olhanense, historicamente, nunca venceu em Alvalade, apenas só um empate em 16 jogos. E cá está, o Olhanense começou bem a época, tem uma equipa bem estruturada, num 4-2-3-1, mas tem uma baixa que eu creio que é bastante importante, que é o médio defensivo de Santo Alexandre, que é um jogador muito importante no equilíbrio da equipa, que não vai jogar. O Sporting está na máxima força e, como é óbvio, como muito bem referiste, assume um papel total favorito. Destacarias mais algum jogo desta jornada, Rui? É uma jornada com jogos muito equilibrados. Creio que o Marítimo Passos de Ferreira é um jogo muito importante, já que o Marítimo vem de 3 derrotas e sabemos que, em caso se o Marítimo não conseguir vencer, provavelmente Michel van der Gaag será despedido.
Rui, no futebol internacional, o Real Madrid de José Mourinho joga a segunda jornada da Liga Espanhola e está praticamente obrigado a ganhar, visto que empatou no primeiro jogo, no jogo de estreia de Mourinho em Espanha. Exatamente, mas jogando em casa o Real Madrid assume, claro, o claro favoritismo. A pressão após o empate em Maiorca é grande, mas creio que o Real Madrid terá todas as condições de conseguir assegurar um triunfo. Voltando a Portugal e à questão da seleção nacional, para além de Paulo Bento e Humberto Coelho, dirias mais algum nome? Sugerias mais algum nome para suceder a Queiroz? João, temos todos os treinadores, como por exemplo o Josualdo Ferreira, se calhar faria todo sentido, ou mesmo Manuel José, que eu creio que pela carreira teria todas as condições de assumir esse papel, estão neste momento com contrato. O Josualdo Ferreira no Málaga e o Manuel José no futebol asiático. Portanto, creio que se calhar, olhando para um nome nacional, Paulo Bento acaba por ter, até pelo seu currículo, que toma duas supertaças e 4 vice-campeonatos, já agora, da Liga Nacional, creio que assume, sem dúvida, o lugar cimeiro entre os treinadores que não estão empregados nesta altura. Paulo Bento são conhecidas as vantagens de Paulo Bento, é um conhecedor do futebol português, é um treinador também disciplinador, mas quais são as desvantagens da opção Paulo Bento? Creio que nesta altura é um bocado difícil estarmos a pensar nas desvantagens. Se olharmos para o trabalho que ele realizou no Sporting, a maior crítica que se calhar podemos assumir, para além de um caso ou outro pontual, é a questão de jogar praticamente sempre ou num 4-4-2 losango ou num 4-1-3-2. Portanto, essa questão poderá ser importante, já que esta seleção vem mais moldada num 4-3-3 e num 4-2-3-1. Mas creio que com os jogadores que nós possuímos nesta altura, o 4-4-2 losango também é uma solução totalmente viável, e até me lembro que várias pessoas falaram nesse sentido, na hipótese de jogarmos em 4-4-2 losango na era que agora findou. Rui, vamos aguardar os desenvolvimentos sobre este assunto. Certamente na próxima semana haverão novas notícias sobre o sucessor de Carlos Queiroz. Obrigado, Rui, e até para a semana. Marta, a atualidade esportiva está então noticiada.